Há momentos da vida em que ninguém percebe, mas por dentro você está esgotado, sua mente cansada, o coração abatido, o espírito silenciosamente pedindo socorro. Muitas vezes você ainda consegue sorrir para as pessoas, trabalhar, conversar, tentar mostrar que está tudo sob controle. Mas só você sabe como tem sido difícil carregar esse peso quando a noite chega. E é exatamente nesse horário, nessa madrugada silenciosa, que Deus nos chama para um encontro que muitos ignoram, mas você não. Porque quem busca força no silêncio da madrugada está sem perceber, dando ao próprio Deus a permissão para curar, restaurar e renovar áreas que ninguém vê. Eu sei que você não está aqui à toa. Você não apertou esse vídeo por acaso. Você não está ouvindo estas palavras porque simplesmente queria passar o tempo. Não, o Espírito de Deus te trouxe aqui porque Ele viu o seu cansaço. Ele viu o quanto você tem lutado. Ele enxergou as lágrimas que você segurou para não preocupar ninguém. Ele ouviu as orações que você fez sem voz, aquelas que saíram apenas em pensamento. Ele percebeu que você tem se sentido no limite, como se estivesse tentando manter tudo funcionando, enquanto internamente parece que algo está se desfazendo. Talvez você esteja passando por uma fase em que se sente drenado emocionalmente. Talvez seja o peso das responsabilidades, talvez seja uma batalha espiritual silenciosa, talvez seja o desgaste de tantas decepções seguidas. Ou talvez seja simplesmente aquela sensação profunda de estar lutando sozinho. E é nesse exato estado, quando tudo parece pesado demais, que Deus escolhe agir de forma sobrenatural. Na madrugada, não existem distrações. Não existem pessoas pedindo algo. Não existem vozes tentando te pressionar. É só você e Deus. E é nesse ambiente de silêncio que Ele fala mais alto. É nesse ambiente de solitude que Ele derrama força sobre quem está cansado, coragem sobre quem está desanimado e vida sobre quem sente que está se apagando por dentro. Essa oração que vamos fazer hoje não é uma oração comum. Ela é um clamor de renovação, um pedido profundo de restauro interior, algo que vai direto ao espírito, não apenas às emoções, não apenas à mente. Porque o desgaste que você está sentindo não é algo que um descanso comum resolve. Não é algo que dormir mais cedo vai curar. O que você está enfrentando requer uma intervenção divina, uma força que não nasce da sua capacidade humana, mas da presença transformadora de Deus. Há pessoas que chegam à madrugada tremendo de ansiedade, outros com medo do amanhã, outros carregando culpas, outros carregando dores emocionais que ninguém imagina. E há aqueles que simplesmente estão cansados de tentar ser fortes todos os dias. Talvez você esteja entre esses. Talvez sua alma esteja exausta. Talvez você esteja pedindo apenas um sinal, uma certeza, um toque que te diga: eu ainda estou com você. Você não vai cair. E Deus te diz isso agora. Ele te trouxe aqui para te lembrar que Ele não te abandonou, que Ele sabe exatamente até onde você pode ir e que Ele está pronto para renovar as suas forças. O Salmo diz que Ele dá força ao cansado e multiplica o vigor daquele que está fraco. E é isso que Ele vai fazer hoje. Não importa se você está ouvindo isso deitado, sentado, com lágrimas nos olhos, com a respiração pesada, ou apenas em silêncio absoluto. O Espírito Santo te alcança exatamente onde você está. Ele toca a sua mente, acalma seu coração, recolhe seu cansaço e prepara você para o que vai acontecer agora. A partir deste momento, abra seu espírito. Respire fundo. Não lute contra o que você está sentindo. Deus não exige postura perfeita. Ele só quer você como você está. Cansado, fraco, vulnerável, mas disposto a ouvir, porque é na fraqueza que a força dele se manifesta com maior intensidade.
Nos próximos minutos, você será conduzido a uma reflexão profunda, depois a uma oração poderosa de restauração e, por fim, a um encerramento que colocará paz sobre seu coração. Mas antes de seguirmos, permita que estas palavras penetrem no mais profundo da sua alma. Você não está sozinho. Você não perdeu o controle. Você não está à beira do fim. Você está no início de uma nova etapa espiritual. E essa etapa começa agora, nesta madrugada, nesse encontro sagrado entre você e Deus. Quando sua alma estiver cansada, Deus não te abandona. Ele te fortalece. Quando tudo parecer pesado, Ele alivia. Quando você se sentir sem direção, Ele ilumina. E quando você se sentir fraco demais, Ele te carrega. Fique comigo até o final deste vídeo. Deus vai renovar aquilo que você acha que acabou. O que o mundo não vê, Ele vê. O que o mundo não entende, Ele entende. E o que o mundo não pode restaurar, Ele restaura. E enquanto você respira fundo, aí onde está, talvez sentado na cama, talvez apoiado no sofá, talvez até com o coração inquieto demais para encontrar uma posição confortável, eu quero que você permita que esta madrugada seja diferente. Não uma madrugada de medo, não uma madrugada de repetições das mesmas preocupações de sempre, não uma madrugada em que você luta sozinho contra pensamentos que machucam. Hoje aqui, agora, você não está só. E não é frase bonita, é realidade espiritual. Você pode estar vivendo algo que parece não ter saída. Portas que não abriram, promessas que não se cumpriram, oportunidades que escorreram pelas mãos como água. Você pode ter tentado fazer tudo certo, ter sido fiel, ter esperado, ter confiado. E mesmo assim, a vida colocou você diante de paredes. E nessas horas, a sensação é de estar travado, sem avanço, sem força, sem direção. É como se o mundo estivesse em movimento enquanto você permanece parado no mesmo ponto, olhando para as mesmas dificuldades, para os mesmos obstáculos, para as mesmas dores. Mas preste atenção no que vou lhe dizer agora e deixe isso entrar no seu espírito. Madrugadas como esta não são acaso, são convites, convites para um reencontro, para um realinhamento, para um despertar. Porque Deus fala em muitos momentos, mas no silêncio da madrugada, quando todo o barulho do mundo se cala, quando os olhos param de olhar para tudo que distrai, quando nada mais funciona, quando o coração não consegue mais fingir que está bem, é aí que Deus encontra espaço para falar direto ao espírito. E talvez você esteja aqui justamente porque no fundo sente que Ele ainda tem algo para te dizer. Algo que você não ouviu durante o dia, algo que se perdeu entre as confusões, algo que você precisava receber em um momento de intimidade, quebrantamento e verdade. A verdade é que você não caiu aqui por acaso. Há um propósito nesta madrugada, há uma resposta chegando, há um movimento acontecendo no invisível. E mesmo que sua mente diga que é impossível, seu espírito já começa a reconhecer que algo está mudando. Sinta isso. Sinta essa presença que começa a envolver você de maneira suave, porém profunda. Sinta essa paz que chega como se dissesse: filho, filha, eu estou aqui. Eu vi tua dor. Eu ouvi teu clamor. Eu conheço tuas perguntas e eu tenho resposta. Hoje, você vai orar de um jeito diferente. Hoje, você não vai apenas falar, vai ouvir. Hoje, você não vai apenas pedir, vai receber direção. Hoje, a madrugada deixa de ser um peso e passa a ser uma chave. Uma chave para destravar o que estava preso. Uma chave para clarear o que estava confuso. Uma chave para alinhar o que estava quebrado. Uma chave para reacender a força que o cansaço havia apagado. E eu quero que você fique comigo até o fim deste vídeo, porque algo muito forte será liberado sobre a sua vida hoje. Não importa o cenário, não importa quem desacreditou, não importa quanto tempo você esperou, há respostas que só chegam na quietude da madrugada. E hoje Deus vai falar com você.
Quando estiver pronto, respire fundo mais uma vez. E vamos seguir para o próximo momento, onde a palavra vai iluminar aquilo que você precisa enxergar. Só diga comigo antes de continuarmos: Senhor, abre meus ouvidos espirituais. Eu preciso ouvir a tua voz hoje. Agora que você entrou nesse ambiente espiritual, feche os olhos por um instante, porque este é o momento em que a palavra começa a iluminar o que estava oculto. Há pessoas que chegam até este vídeo completamente exaustas, não apenas por circunstâncias naturais, mas porque estão presas em ciclos que se repetem. Perdas, portas fechadas, oportunidades que quase chegam, mas escapam no último segundo. Relacionamentos que começam bem e depois se quebram. Sonhos que avançam 2 passos e voltam 5. E talvez você esteja vivendo isso há tantos anos que começou a acreditar que sua vida é assim mesmo. Mas hoje, neste exato momento da madrugada, Deus te trouxe aqui para romper um padrão. Escute com atenção. Nada muda lá fora enquanto não muda no invisível primeiro. E é por isso que esta oração da madrugada tem poder, porque ela toca o lugar onde as batalhas realmente acontecem. A palavra de Deus descreve momentos em que homens e mulheres estavam presos em ciclos de derrota, até que Deus interveio diretamente no espírito deles. Um exemplo claro está em Salmos capítulo 40, versículo 1, onde está escrito: Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Observe essa frase: Ele se inclinou para mim. Isso significa que Deus não apenas escuta, Ele se aproxima, Ele traz resposta, Ele interrompe o ciclo. E talvez você esteja orando há meses, anos, e a sensação é de que nada acontece. Mas existe algo poderoso sobre orar no silêncio da madrugada. É o horário em que o mundo dorme, quando tudo fica quieto o suficiente para que a alma escute o que ignorou o dia inteiro. É o horário em que Deus sussurra direção. É o horário em que Deus revela armadilhas escondidas. É o horário em que Deus quebra correntes que você nem sabia que estavam ali. A Bíblia mostra isso repetidamente. Quando Paulo e Silas estavam presos, algemados, perseguidos, vivendo um ciclo de injustiça, algo aconteceu na madrugada. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, está escrito: Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam. E no versículo seguinte, como uma resposta imediata, a palavra diz que um terremoto sacudiu a prisão e todas as portas se abriram. José, perceba o paralelo perfeito. Eles estavam presos. Eles oraram. Era madrugada. As correntes caíram. Deus interveio. Não é exatamente isso que tantas pessoas precisam hoje? As portas parecem fechadas. As emoções parecem amarradas. A mente fica travada. Os caminhos se repetem sempre da mesma forma. É como se uma prisão invisível segurasse o futuro. Mas aqui vai a verdade espiritual, que talvez ninguém te disse. Ciclos de derrota não se quebram com força humana. Eles se quebram com direção divina. E direção divina só chega quando o coração está alinhado, quando a alma se abre e quando o espírito está desperto. É por isso que muita gente passa anos reclamando da vida, mas não muda em nada, porque não busca direção no único lugar onde ela realmente existe, na presença de Deus. A madrugada é território de decisões espirituais. Deus responde no silêncio. Deus fala no descanso. Deus revela no momento em que ninguém está olhando. E talvez você se questione: mas por que minha vida não anda? Por que sempre volta ao mesmo ponto? Por que tudo trava quando parece que vai dar certo? A resposta está em Isaías capítulo 43, versículo 19, onde Deus diz: Eis que faço uma coisa nova, agora ela está surgindo. Porventura não a percebeis? Abrirei um caminho no deserto e rios no ermo.
Isso é extraordinário. Deus está dizendo: eu não dependo do cenário, eu crio caminhos onde não existe nenhum. Talvez você esteja exatamente nesse deserto. Deserto emocional, deserto financeiro, deserto espiritual, deserto de propósito, deserto familiar, deserto de oportunidades. Mas o agora de Deus não depende da geografia do seu deserto. Ele cria portas onde só há muros. Ele cria rios onde só há areia seca. E o que impede essa manifestação? A falta de alinhamento espiritual. Por isso, essa oração da madrugada é tão poderosa. Ela tira o coração do modo sobrevivência e coloca no modo direção divina imediata. Deus não quer que você viva de tropeços em tropeços. Ele quer que você viva de direção em direção, de evolução em evolução, de glória em glória. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Endireitar as veredas significa corrigir rotas, fechar portas erradas, abrir portas certas, revelar o que estava oculto, quebrar o que estava prendendo, acelerar o que estava parado. É exatamente isso que vamos clamar no bloco 3. Mas antes, receba isso. A direção divina não chega para quem vive correndo, ela chega para quem para ouvir. E você parou, você veio aqui, você abriu este vídeo e este é o sinal. Agora seu espírito está sendo preparado, o ambiente espiritual já está sendo movido e Deus está prestes a tocar naquilo que você não consegue resolver sozinho. Senhor meu Deus, agora eu entro na tua presença com reverência, com humildade e com fé viva. Nesta madrugada silenciosa, quando tudo ao meu redor desacelera, o meu espírito se curva diante de ti, buscando uma intervenção real. Pai, em nome do teu Filho amado, eu te peço, rompe agora todo o ciclo destrutivo que tem drenado minhas forças, minha esperança e minha vida. Onde houver cadeias que me prendem às mesmas dores repetidas, onde houver laços emocionais que me mantêm ligados ao passado, onde houver padrões espirituais que me empurram para quedas recorrentes, onde houver portas que se fecham sempre que estou prestes a avançar, que tua luz invada agora e tua mão poderosa destrua tudo isso pela raiz. Senhor, eu clamo, queima o que não vem de ti, liberta o que não fui capaz de soltar, rompe o que eu tentei romper sozinho e não consegui. Fecha definitivamente todo o ciclo que deveria ter terminado há anos. Desfaz todo o nó espiritual, emocional e mental que o inimigo tentou apertar na minha alma. Meu Deus, eu coloco diante de ti os padrões repetitivos que me perseguem, aquela tristeza que sempre volta, aquela guerra que surge de tempos em tempos, aquele sentimento de fracasso que insiste em reaparecer, aquela voz interior que tenta me convencer que nada vai mudar. Pai, toca profundamente agora e desarma toda a estratégia das trevas contra a minha vida. Senhor, eu declaro, eu não aceito mais viver dando voltas no mesmo deserto. Eu não aceito mais acordar com expectativa e dormir frustrado. Eu não aceito mais assistir minha vida travada enquanto o tempo passa. Eu não aceito mais a repetição dos mesmos ataques, das mesmas quedas, das mesmas perdas. Liberta-me, Pai. Rompe os ciclos invisíveis, quebra as correntes internas e externas, arranca de mim o que está escondido e me mantém preso. E neste momento, diante da tua glória, eu peço, restaura minha mente, renova meu espírito, purifica minhas emoções, reorganiza minha vida, reescreve minha história. Que tudo o que foi contaminado seja limpo, que tudo o que foi bloqueado seja destravado, que tudo o que foi apagado seja reaceso pela tua presença, que tudo o que foi roubado seja restituído em dobro. Senhor, quebra agora também o ciclo de dúvidas. Aquele que diz que eu oro, mas nada muda. Eu rejeito essa mentira.
porque Tu és Deus, que age no silêncio, que responde no tempo certo e que trabalha enquanto eu descanso em Ti. E eu peço, Pai, toque no profundo da minha alma. Remova os cacos que ficaram de antigas feridas. Cure o que ninguém nunca soube. Acalme o que ninguém jamais ouviu. Reconstrua o que eu não tenho forças para tocar. Que nesta madrugada, Senhor, uma nova fase comece na minha vida. Que eu acorde amanhã leve, solto, destravado, abençoado e completamente livre das repetições que me consomem há tanto tempo. Eu declaro pela fé, o ciclo antigo acabou, a estação velha terminou, o jugo foi quebrado, a opressão caiu por terra. Uma nova história começa agora, e tudo isso eu oro, creio e recebo. Em nome de Jesus. Amém. Respira fundo agora. Deixa o silêncio da madrugada te envolver. Perceba como o ambiente ao seu redor mudou desde o momento em que você começou esta oração. Há uma paz diferente, uma suavidade na atmosfera, uma presença que não estava aí antes, mas agora está. Porque quando você busca a Deus no silêncio, Ele responde. E mesmo que você ainda não tenha visto com os olhos naturais, algo já está acontecendo no invisível. Portas foram movimentadas, respostas começaram a caminhar na sua direção. Aquilo que estava travado já não está mais. Aquilo que parecia distante foi aproximado. Aquilo que parecia impossível começou a tomar forma. Sinta dentro de você. Não é imaginação, é o Espírito de Deus confirmando que ouviu o seu clamor. Nesta madrugada, você abriu o coração. Você entregou a dor, a dúvida, a ansiedade, a espera. E Deus te envolveu com uma paz que não tem explicação humana. Uma paz que só quem já buscou resposta no silêncio conhece. E antes de encerrar, deixe eu te dizer, com toda a convicção espiritual, você não orou em vão. Nada do que você falou aqui foi ignorado. Nada ficou perdido no ar. Cada palavra sua subiu aos céus com peso de sinceridade. E Deus honra aqueles que o buscam assim. Agora, onde você está, coloque uma mão no peito. Isso. Sinta a presença que repousa sobre você. Essa presença é a prova de que Deus tem algo preparado para você. E você está prestes a viver. Que o Senhor te dê uma noite de descanso profundo, um amanhecer leve e um dia cheio de direção divina. Que Ele te conduza para caminhos seguros, que Ele destrave respostas que estavam retidas, que Ele acelere soluções que você nem imaginava, que Ele ilumine seus próximos passos. E agora, antes de sair deste vídeo, quero te pedir algo muito importante. Se esta oração falou com você, inscreva-se no canal. Não por obrigação, mas porque aqui, todas as madrugadas, Deus tem um encontro marcado com você. Você não está sozinho, você não está sem direção, você não está sem esperança. Aqui você sempre terá uma palavra, uma oração e um refúgio espiritual. Também deixe seu amém nos comentários, porque isso ajuda a ativar ainda mais essa corrente de fé e alcançar outras vidas que também precisam de respostas. Que Deus te abençoe, te guarde e te visite nesta madrugada. Volte sempre que precisar. A paz do Senhor esteja com você.